Eu ia dizer que eu estou conversando com o professor Ronaldo Pacheco, mas seria um pouco forçar a barra. Eu estou aprendendo uma barbaridade aqui com o professor Ronaldo Pacheco. Você tocou numa coisa, Ronaldo, que é uma preocupação permanente, né, de todas as pessoas que têm o mínimo de sensibilidade com essa questão da educação esportiva, que é exatamente fazer o gordinho, a gordinha, o não competitivo, participar, competir, gostar, brincar e não ser taxado pelos coleguinhas. Esse aqui é o meu handicap, eu tenho que jogar com fulaninho. Como é que se lida com essa situação, principalmente com relação àqueles que são mais habilidosos, são mais talentosos e que se sentem prejudicados por essa situação? Se você me permite, eu posso contar uma outra situação prática que talvez esclareça melhor isso. Eu fui dar um curso para professores numa determinada cidade satélite em Brasília, e os professores, o que é normal, colocaram, é muito fácil dar um curso para professores que estão a fim de fazer, mas na prática, como é que isso funciona? E me desafiaram que eu fosse na turma deles fazer isso, o que seria muito difícil, porque você, não sendo professor daquela turma, e dar uma aula e fazer funcionar algumas estratégias, é muito difícil. E eu tive que aceitar o desafio, não tinha como voltar atrás, né? Eu voltei dizendo, olha, a chance de dar errado é muito grande, mas nós vamos tentar. E, ao chegar lá, os professores ficaram ao lado do campo de futebol, e eu reuni meninos e meninas, né, uma turma grande, e disse para eles, olha, é a primeira vez que estou vindo, queria antes conhecer vocês, queria que vocês colocassem para mim o que vocês pensam da vida, o que vocês acham da escola, o local que vocês moram. E foi muito interessante, eu já esperava essa reação e por isso provoquei essa questão. Eles colocaram, a gente mora num lugar que não é muito legal porque não tem lazer, não tem nada disso, nós temos que nos deslocar para o plano piloto, lá em Brasília. E nós chegamos no shopping, quando a gente entra, os seguranças já ficam de olho, tá chegando a turma, e o segurança acompanha a gente para onde nós queremos ir. Vamos querer conversar com a menininha mais bonitinha, mas elas não dão nem conversa pra gente, porque elas vêm pelos trajes, que nós não temos o nível social delas. Em outras palavras, né, eles colocaram isso. Então eles colocaram várias situações assim, e que eles se sentiam discriminados, né, por morarem nessa cidade, que queriam reivindicar mais questão de lazer e tal, e depois que eles falaram, se posicionaram em relação a isso, eu disse, bom, então agora vamos ao que interessa, vamos fazer um jogo de futebol, né, mas esse jogo vão participar todos, nós temos aqui 30 ou 40 alunos, nós vamos dividir o grupo todo, meninos e meninas jogando. E eles, eu disse, como vocês querem dividir o time? Aí eles disseram, eles dois tiram o par ou ímpar. Aí escolheram dois, esses dois começaram a escolher. Quando completou 11 de cada lado, o professor já deu 11. Ele disse, não, mas o jogo é com todo mundo, nós vamos jogar com todos. E eles começaram, mas o professor tem que escolher, olha aquele ali, ó, o garoto é gordinho, esse daí não sabe jogar. Eu disse, não, vai ter que jogar todo mundo. E foram escolhendo, eu disse, e as meninas? E eles escolheram as meninas também. Antes de começar o jogo, quando eu coloquei a bola no centro, eu disse, eu estou com uma dúvida agora, vocês são os mesmos alunos que eu comecei a conversar no início da aula? Aí eles falaram, somos, por quê? Eu disse, deixa eu entender como é que vocês escolheram os colegas. Aí eles, eu escolhi esse primeiro porque ele é bom, joga bem comigo e tal, e foram narrando assim. E eu disse, e aqueles outros? Professor, olha só o tipo desse, ele não leva jeito, esse menino é lento demais, ele não consegue jogar. Eu disse, e as meninas? Como é que vocês escolheram as meninas? Aí, sei lá, já que tinha que escolher, eu peguei as bonitinhas pro meu lado e tal, e eu parei de perguntar para não chegar nas que eles escolheram por último, dizendo, não, são as feias, né? E aí, na hora de começar o jogo, eu disse, vem cá, vocês são os mesmos que falaram comigo inicialmente? Eu disse, por que, professor? Claro. Eu disse, por que vocês me falaram que no shopping vocês sofriam preconceitos? Aquele garoto que você disse que não queria escolher porque ele era gordinho, talvez ele não precise jogar mais do que você que já sabe. Aí ele, não, você está olhando a aparência dele, não as possibilidades que ele tem. Né? Nós precisamos dar chance para ele. Se você já sabe jogar, vamos tentar passar a bola mais para ele, vamos fazer com que esse jogo, todo mundo participe e ele tenha a oportunidade da mesma que você espera no shopping. Né? A mesma oportunidade que você quer que a pessoa não te examine pela sua aparência, mas pelo que você é capaz de fazer. Então vamos tentar fazer um jogo em que vocês deem oportunidade para eles. No começo foi um pouco difícil, eles não passaram bola inicialmente, mas eu sempre falando, vem cá, e eles não vão jogar, e eles vão continuar sendo os marginalizados igual o do shopping, e eles começaram aos pouquinhos tocar a bola para esses, e esses outros se sentiram muito bem na aula. Foi a primeira vez que eu joguei e passaram a bola para mim. Então,
foi usado um instrumento esportivo para mostrar essa questão, porque preconceito a gente reclama muito quando sofre, mas quando a gente exerce a gente não percebe. E num simples par ou ímpar a gente está exercendo isso, sem refletir, de uma forma ingênua, mas que quando é alertado pelo professor, mostra muito claramente para ele mesmo. Eu reclamo que eu sofro preconceito pela minha roupa, estou exercendo esse preconceito pelo biotipo, que não necessariamente será aquele o resto da vida, e que ele não tem habilidade porque talvez ele não tenha participado muito do jogo. A partir do momento que ele tem a possibilidade de ter um desenvolvimento motor, ele vai ter mais condição. E esse que se acha bom vai se sentir contribuindo mais, ensinando, ajudando esse a participar. Então, algumas modificações de regras e algumas intervenções dos professores podem fazer com que os alunos entendam melhor isso do que um sermão, do que uma bronca, que normalmente eu costumo falar que um sermão, os 3 primeiros minutos, alguém ainda absorve alguma coisa. Depois disso, a pessoa se desliga e você está perdendo tempo, né? Então, pelo exemplo prático, pela vivência, e a grande vantagem da educação física, eu acho que é essa, porque você trabalha a questão das relações, as pessoas praticantes se expõem de uma forma intensa, completa. Como em nenhuma outra área de atividade. Nenhuma outra área. E nisso a sua intervenção pode ser mais precisa, mas para isso o professor precisa estar atento, precisa estar preparado e precisa saber intervir de maneira adequada, né? Esse é o grande problema na preparação dos professores. Você tocou nos programas de governo, Ronaldo. O segundo tempo, por exemplo, né? Ele é mais um instrumento de política partidária do que propriamente ele é um programa que esteja massificando o esporte no Brasil? Eu acredito que sim, né? Até pelos resultados, e a gente tem visto os resultados em termos quantitativos, né? Em uma análise muito rápida em termos qualitativos, né? A começar pelo espaço. Esses programas geralmente são feitos em escolas que têm um horário vago, e essas escolas, a maioria, não tem um espaço adequado. O material que é fornecido também não é adequado. E a própria preparação. Eu trabalhei como professor da UNB, na preparação de professores para atuarem no projeto Segundo Tempo. Era um projeto, eu acho, muito interessante, de preparação de profissionais. Mas na prática eu não via esse avanço, né? Eram muitos professores para apenas um orientador à distância, o que tornava muito difícil esse trabalho. E depois o que foi visto na prática é que muitos desses que foram preparados não atuavam diretamente com os alunos. Eles tinham monitores que não eram preparados para isso, ou tiveram uma preparação bem básica para atuar com os alunos. Então, na verdade, o número é bastante expressivo das pessoas, dos alunos, dos professores envolvidos. Mas a prática, quando se vai ver, esses professores não estão tão envolvidos com essa prática e a forma que isso tem se desenvolvido não tem dado os resultados esperados, até pelos próprios objetivos. As denúncias que pipocam vez por outra na imprensa, o Globo, tempos atrás, fez uma aprofundada matéria sobre essa questão, o Correio Brasiliense faz isso com alguma frequência, o nosso Zé Cruz é um fiscal permanente, felizmente, a quem homenageio mais uma vez, porque eu sei o quanto é dura a batalha do Zé Cruz lá em Brasília. São exceções, esses desvios político-partidários, agentes do PCdoB, e é do PCdoB porque é do PCdoB, seria do PFL se ainda existisse, do DEM, dos tucanos, do PT, infelizmente. Mas você acha que são exceções ou isso é mais a regra? Assim, fazer uma afirmação, né, seria um pouco leviano da minha parte, mas pelo contato que eu tenho com os alunos que atuam nesse projeto Segundo Tempo e o contato que eu tive com os professores de diversas áreas do Brasil que eu trabalhei, eu orientava professores no Amazonas, no Pará, e eu via que eles se sentiam frustrados. Eles disseram, eu estou recebendo algum conhecimento, mas eu não tenho como aplicar isso, porque falando do material, até hoje não chegou o material. Os alunos, os monitores que trabalham comigo, né, eles não têm um preparo adequado para trabalhar. Eu não consigo tratar dessa quantidade de monitores. E o número de alunos é muito grande para isso, né? Eu outro dia li um parecer de um órgão do governo que controla os gastos do Segundo Tempo, dizendo que aquele número que constava no projeto era irreal na prática, que na prática ele via muito menos alunos, menos da metade do que o real. Os relatórios do Tribunal de Contas da União sobre o Segundo Tempo são de corar, né? Eu não poderia fazer uma afirmação de que existe isso de uma forma ampla, mas o que tem sido apontado tem sido... E a propaganda diz que tem 1 milhão de crianças, a gente não percebe, é fantástico. Claro, o Brasil é grande e tal, mas 1 milhão de crianças, eu juro que pelas minhas andanças eu veria, não consigo ver. A gente já volta.